Shalom a todos, estamos em Parashat Yitro. Nossa Parashat conta sobre Yitro, o sogro de Moshe, que está chegando junto com a filha dele, Tzipora, que é a esposa de Moshe, e os filhos depois, que eles foram deixados lá junto com o sogro, junto com os avós lá em Midian, por causa da escravidão que estava lá no Egito. Então agora eles estão chegando. E uma coisa muito interessante que faz questão a Torá de contar para a gente que Yitro avisou antes que ele está chegando. Está escrito no Pasuk Vav, Vayomer el Moshe, Ani chotencha Yitro ba'elecha. Eu sou seu sogro, Yitro, que estou chegando para você. Sua esposa, os dois filhos. Por que precisa... Eu estou entendendo que ele mandou talvez uma mensagem, uma carta que está chegando, tudo bem. Mas por que o Pasuk faz questão de contar isso? Eu sou seu sogro, estou chegando. Então tem uma piada famosa que fala: eu sou seu sogro chegando, não se preocupa, a sua sogra não vai chegar. Certo? Então isso é uma piada famosa, mas ainda qual é a explicação certa? Porque Yitro faz o Pasuk questão de contar que Yitro avisou. Outra pergunta que a gente tem aqui, que quando Yitro chegou, ele contou, ele ouviu sobre todos os milagres e tudo isso, ele foi recebido muito bem. Descrito no Pasuk, Vayal Yitro lá os vachim lerokim. Uau, Yitro está fazendo os korbanot. Interessantíssimo. O que quer dizer esses korbanot? Até agora a gente não viu korbanot. Pesach, como Pesach quase não era korban porque não tinha Mizbeach. Na primeira vez fala de korbanot com quem? Com Yitro. Primeira vez na Torá que fala de korbanot, fala de Yitro. Por quê? Qual é a ideia? Por que exatamente Yitro que está fazendo isso? E a terceira pergunta que a gente precisa entender é o famoso conselho que Yitro fala para Moshe. Fala: Moshe, você fica cansado, você está julgando o povo do dia até a noite, você não consegue sozinho, vai colocando mais pessoas, mais juízes, e somente quando eles não vão saber a resposta, vão chegar até você. Assim vai ser mais fácil. Aparentemente é um conselho bem simples. Moshe Rabbeinu poderia entender sozinho fazer isso. Hashem, claro, ia mandar Moshe Rabbeinu fazer isso, porque Yitro que ele está dando esse conselho. Como se fosse que deu uma novidade, um startup, que ninguém poderia pensar de colocar juízes. Também a gente precisa saber essa conexão entre Moshe e Yitro. Moshe casa com a filha de Yitro. Isso causa muitos problemas para Moshe Rabbeinu. A gente sabe que mais tarde Zimri ben Salu, a história das filhas de Moab e de Midian, Zimri ben Salu quer casar com uma midianita e pergunta a Moshe se pode casar. Moshe Rabbeinu fala claro que não. E eles estão reclamando contra Moshe: você, sua esposa também é midianita. Claro que era antes que foi dada a Torá que ele casou com ela, mas deu muitos problemas para Moshe Rabbeinu. Por que ele exatamente casa com ela? Então, para entender isso, a gente precisa voltar bem atrás. Muitas vezes, quando temos grandes perguntas, a gente precisa voltar atrás e entender um conceito de reencarnação. Falou o grande Rav Horowitz, ele escreveu um livro, Shla. O Shla Kadosh, muitos anos atrás. Ele fala que Moshe e Yitro, verdade, são reencarnação de Caim e de Hevel. E aqui, nesse encontro, eles vão consertar o que aconteceu quando Caim matou Hevel. Então vamos entender primeiro como que foi, por que Caim matou Hevel. Então, a famosa explicação é, claro que está escrito no Pasuk, que Hevel trouxe uma oferenda para Hashem, Hashem aceitou, trouxe carneiros, e Caim trouxe planta. Qual era a planta? Era linho. E Hashem não aceitou para a oferenda dele. Isso causou uma inveja. Isso causou que Caim matou Hevel.
Isso é a primeira coisa. Vamos primeiro colocar esse ponto e vamos ver como na história de Yitro, que ele é a reencarnação de Caim, certo? O Shla fala, está escrito um passuque Yukam, Yud Kuf Mem, Yitro chegou de reencarnação de Yitro, Korach, que fez uma discussão contra Moshe, Mitzri, o egípcio que Moshe matou. Então, Caim chegou de reencarnação de 3 pessoas. Hoje, nessa aula, a gente não vai falar de todas as pessoas, só de Yitro. Então, na história de Yitro, ele está consertando. Então, vamos ver, a primeira coisa que tudo começou é a oferenda de Caim. A oferenda de Caim, ele trouxe linho. Linho é a coisa mais... é barato, não é uma coisa tão elevada. Por isso que Hashem não aceitou a oferenda dele, não veio do coração dele. Vamos ver uma coisa, de onde a gente sabe que é linho? Está escrito e trouxe do última coisa. Vamos ver a palavra em hebraico, korban. Kuf, resh, bet, nun. Kuf, quando você fala kuf, é kof, vav, p. Então, a última letra, porque a gente fala do último do sacrifício, é p. Resh, yud, shin, o último é shin. Taf é, bet, korban. Kuf, resh, bet, nun. Bet é bet, yud, nun. Bet, yud, taf, Então temos Pishtan, último é Nun, Vav, Nun, é Pishtan. Então, Caim trouxe do Pishtan, do último, por isso que Hashem não aceitou a oferenda, isso que causou todos os problemas. Nossa Parashá, vem Caim, a alma dele reencarnada no Yitro, ele traz agora a oferenda, Olá os Vachim Lelukim, para consertar o que aconteceu na época de Caim e Hevel. Vamos ver mais uma coisa. Está escrito que eles brigaram porque está escrito com Caim nasceu uma irmã, realmente não tinha outra família, os filhos de Adão e Havá. Então essa irmã de Caim que nasceu com ele, então é a esposa dele. Hevel tinha 2, nasceram com 2 irmãs, como se fosse Hevel, ele tem 2 esposas. E Caim roubou a esposa de Hevel. É isso que causou toda a briga. Agora a nossa parashá, agora nessa época que a gente está entendendo, Caim que está reencarnando agora na alma de Yitro está devolvendo a esposa que pegou dele e a filha de Yitro que casa com Moshe Rabbeinu. E por isso que quando ele chega a Yitro, ele fala, Ani chotencha Yitro. Eu sou seu sogro, quer dizer, eu estou aqui para fazer junto o tikkun. Eu te dei minha filha, a gente precisa fazer junto o tikkun. E como a gente entende isso? Nessas palavras que a gente não entendeu porque ele está avisando antes, Ani chotencha Yitro. 3 palavras, primeiras letras, Aleph, Het, Yud. Aleph, Het, Yud em hebraico é Achi, é meu irmão. Como se fosse Yitro que é Caim. Moshe, não fala Moshe, ele é Hevel, ele vem agora como Hevel. Então, Caim e Hevel estão se reencontrando e fala, você meu irmão, agora vai precisar consertar o que aconteceu muitos anos antes. Agora, depois que a gente entendeu tudo isso, agora a gente vai entender a última pergunta, por que exatamente Yitro que está trazendo a ideia dos juízes. Está escrito no Midrash, que quando Caim queria matar Hevel, Hevel falou para ele, o que você está fazendo? Hashem está dando recompensa para os justos, para os tzadikim, e Hashem está punindo os rechaim, o que você está fazendo? Falou Caim para Hevel, não me importa, ledin veledayan, não tem juiz, não tem julgamento, não tem nada. Então ele negou que existe a justiça, que existe o juiz. Agora, quando tem um tikkun, quem vai dar o conselho dos juízes vai ser Yitro, porque Yitro, dentro dele é a alma de Caim, e agora precisa consertar. Isso que a gente está entendendo, uma coisa que muitas vezes a gente, nos versículos, a gente não entende por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo.
muitas vezes é uma situação que vem corrigir uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, através das reencarnações das almas. Shabbat Shalom.